Sesc Cultura ao Quadrado de hoje tem a alegria de receber Pablo Ravi, do grupo Pé de Cerrado. Que coisa boa tá de novo nesse São João animado, Ravi. Pois é, uma alegria grande, né? Tá voltando e voltando, né, com força total aí com esse São João, bem nesse período que pra gente é um período sagrado, assim por dizer. E tá Sagrado. aqui com você aqui, né, voltando às ativas aqui também. Coisa boa, coisa melhor do mundo, a gente comemorar esse São João agora presencialmente. Pois Eu é. imagino que deve ter nesses mais de 20 anos de estrada do Pé de Cerrado, Uhum. esse São João deve ter um sabor muito especial, né? Tá, nossa senhora, tá muito maravilhoso mesmo, porque, né, balançou a gente total, assim, as estruturas, né, esse período a gente ficou muito receoso, né, do que poderia acontecer, né, e sendo os primeiros a parar e os últimos a voltar, um processo tão doloroso assim, né, então a gente voltar já é uma alegria grande, e aí o tanto de festa que foi acumulando aí nesses 2 anos que pipocou tudo agora de uma vez, né, aí tá maravilhoso demais, Todo mundo quer comemorar, todo mundo quer Pois brincar o São é, João, né? exato, nossa, Esse ano deve estar assim uma loucura, a agenda de vocês não deve ter espaço para nada. tá muito boa mesmo, vários tipos de show assim para escola, para shopping, né, para eventos em geral, muita festa junina, muita coisa acontecendo, né? Coisa boa. E vocês têm, eu acho, o Pé de Cerrado, uma interação muito próxima com o público. Essa energia que a gente vê normalmente nas apresentações, eu acho que no Pé de Cerrado é uma coisa potencializada, porque tem a ciranda, tem a coisa de você dar a mão, de você pegar, do público participar. Sim, Isso não tem como fazer numa live. pois é. Nossa, como faz falta, né? E isso que você falou também nesse período de São João é muito forte que a gente também improvisa ali na quadrilha, que é uma coisa que querendo ou não todo mundo sabe brincar, né? Treinou ali desde criança, toda série ali, né? Dançar uma quadrilha, então é uma hora que a gente chama assim que puxa lá no fundo das pessoas, eu sei como é que dança, mas tô meio avexada aqui, a gente vai, venha, venha, venha e acaba participando mesmo, né? O nosso objetivo é esse, trazer com que o público faça como se fosse o protagonismo do negócio, né? Se não for o público, não tem show, né? E aí, quando você faz isso pela tela, fica muito complicado. Pois é, a gente tentou, fizemos algumas coisas, né? Foi bem interessante assim a experiência, mas nada se compara mesmo à troca de energia ali, é outra coisa, né? O olho no olho não Pois tem é, jeito, não exatamente, tem nada exatamente. igual. Pois é, e essa troca que a gente gosta de fazer, de descer, de brincar com as pessoas, né? Isso faz falta demais assim pra E gente. isso é bom demais. Para quem assiste o show de vocês, eu acho que isso é a parte mais bacana, porque a Pois é. música de vocês é linda, mas essa interação com o público é uma coisa mágica. E você está falando dessa coisa da quadrilha, de resgatar um pouco a infância, a criança que as Uhum. pessoas têm dentro de si. Eu acho que vocês fazem isso maravilhosamente bem. Vocês puxam isso mesmo. Pois é, porque o objetivo é esse, a gente vai pesquisando as brincadeiras da cultura popular, né? E aí a gente vai conhecendo nos estados, né, que a gente vai visitando os mestres da brincadeira, eles chamam de brincadeira já aquilo. E a gente sente que Brasília tem essa dificuldade, que a gente não tem essas brincadeiras, né? Aqui já virou adolescente, já não quer mais brincar. E a gente vê pelo Brasil todo que não, que a brincadeira é para todas as idades. Quando as pessoas brincam, elas sorriem, né? Você vê pelo exemplo da quadrilha. Quando a gente faz a quadrilha, não fica um sério, tá todo mundo com um sorrisão lá na orelha, brincando, pulando, sorrindo, né? Então o objetivo é esse, tanto que o nosso show, que até os Irmãos Saúde fazem parte, né? A gente chama de Os Brincantes, que o objetivo é esse, trazer o pessoal para brincar mesmo, as brincadeiras da cultura popular. Os irmãos Saúde são palhaços, fazem a parte da palhaçaria ali integrada, mas eu acho que o Pé de Cerrado junta muitas artes. Sim. Além da música, tem poesia, tem teatro, tem circo. Vocês fazem isso de propósito, essa junção de essas manifestações? Sim, é o objetivo. A gente veio do teatro, né? Assim, a gente nasceu de uma peça de Ariano Suassuna. Na época eu fazia a direção musical do grupo de teatro do Dulcina. E aí a gente tinha nessa peça, ele dava lá as letras e o ritmo. Então a gente tinha que pesquisar o ritmo e criar uma melodia para aquela letra. E a gente adorou fazer isso, né? Falou, pô, essa pesquisa é bem legal e criar em cima das coisas, né? Então, quando essa peça terminou, a gente continuou, mas nisso a gente já estava naquela coisa do teatro, da iluminação, de um cenário,
de um figurino. E foi lá que a gente conheceu o Ancomácio também, já trazendo essa coisa do circo, da palhaçaria, né, da pitada do bom humor ali, que já dá outro clima também, né, quando as pessoas riem no espetáculo, no meio de um show de música, né, botar o povo para rir, é muito bacana. Então a gente prezou muito isso e está sempre, né, buscando fazer um figurino bem bacana, trazer uma coisa para um cenário, criar um ambiente diferente, se preocupa ali com a iluminação, com essa interatividade, né, em montar cenas. Então o objetivo é bem esse mesmo, misturar um pouco de tudo, que a gente sente muito isso na cultura popular, né? Essa mistura é rica É, sempre. Você falou de figurino e eu acho que o figurino do Pé de Cerrado é um dos grandes diferenciais do grupo. E eu percebo que, embora tenha uma raiz nordestina, dessa coisa bem bordada, iluminada, tem também elementos muito brasilienses. Isso é de propósito? Vocês fazem questão de deixar essa marca do Distrito Federal ali também bordada? até no nome, né? A Até gente no botou o nome. Pé de Cerrado para mostrar nós somos daqui, né? É isso Mas assim, a mesmo. gente sente isso, assim, porque esse figurino bordado que a gente tem, a gente trouxe lá do Maranhão, né? Do Bumba Meu Boi, que eles têm esse cuidado, cada lantejoulazinha, sabe? Cada um são trabalhos assim que demora até anos assim fazer, assim, por exemplo, nosso estandarte mesmo foi um ano fazendo. Cada negocinho daquele demora um tempinho. Então, essa inspiração a gente trouxe de lá. E lá ele já tem isso, de valorizar os monumentos da cidade, né? Então a gente falou, então agora aqui vamos trazer para cá, né? Então a gente sempre põe um monumento de um lado, põe uma planta, né? Uma coisa da flora e um animal, assim, trazendo esse mundo animal que a gente tem aqui, né? Com lobo-guará, carcará, esse tanto de animal maravilhoso que a gente tem, né? Eu já prestei muita atenção mesmo que vocês têm os monumentos do Niemeyer, vocês têm alguma coisa representada dos monumentos Isso. e tem realmente o cerrado, tanto as plantas quanto os bichos. O lobo-guará, eu lembro, é bem lindo também ali na É, fantasia, ele chama atenção. exato, exato. A gente sempre tenta trazer isso, né? Caracterizando cada vez mais. E a beleza que eles trazem, né, para o figurino, assim, é sempre maravilhoso. E é uma coisa que a gente está sempre fazendo, né? Porque são coisas tão demoradas que ainda não fizemos todos, ainda está no procedimento, assim. Já foi uns 10 anos que a gente está aí fazendo de um por um. É, mas são lindos, lindos. A gente não tem quem não fique assim admirado olhando. É Você bonito estava demais. falando que os brasilienses têm um pouquinho de dificuldade para começar a brincadeira. Você acha que o povo aqui é o quê? É um pouco mais frio, é mais ressabiado? A Porque essa gente, brincadeira no Nordeste é muito pulsante. a gente sente, assim, uma diferença muito grande quando a gente chega nas outras cidades, assim, né? Por exemplo, Recife, né? A gente tá ali, de repente passa um maracatu aqui, e você, nossa, um maracatu daqui, já já puxa um frevo ali, né? Então as coisas vão acontecendo assim. Já que em Brasília tem essa coisa das regras, do horário, tem que parar a tal hora, as coisas não fluem tanto. A gente está falando de grupos centenários, assim, né? Então, essa coisa que um Brasília, como está nova ainda, 60 e poucos, quando a gente pega lugares com 500 e poucos, né? Estão bem à frente, assim, nesse ponto, assim, a gente sente. Pegando, por exemplo, Rio de Janeiro também, né? Você vira uma esquina, tem um samba ali, anda mais um pouquinho, tem um choro ali. Aqui a gente faz uma bagunça ali, daqui a pouco vem um, manda parar, quer tomar um instrumento, né? Então, Brasília tem um pouco dessa dificuldade, assim, que a gente vê. E a brincadeira, são poucos os grupos que tentam puxar. E a gente sente que as pessoas que nascem já dentro desse esquema não conhecem muito, assim, esse outro lado da brincadeira que a gente vê por outros estados, dessas brincadeiras centenárias, né? Então a gente sente uma missão de trazer essa brincadeira e mostrar para eles que ela não tem idade, né? Que não só as crianças que brincam, né? Somos todos nós para brincar realmente de ser feliz, né? E é importantíssimo, né? É, Despertar isso nas pessoas, como você falou, uma missão é uma missão maravilhosa. Você é, trazer o melhor
do que a gente tem para mostrar, né? Que é o sorriso, que é a alegria, que é estar em paz, que é estar feliz, né? E que a gente está vivendo tempos, eu acho, pós-pandêmicos, que a gente está ansiando por isso, né? Tá querendo muito Exato, todo mundo doido, né, para extravasar. para extravasar, para se encontrar. Eu acho que a ciranda ali é um momento muito especial do espetáculo de vocês, né? É um momento muito especial mesmo, por isso que a gente até batizou ela como oração, assim, porque é um momento que realmente a gente para ali, chama uma energia única. Às vezes, assim, a gente tá tocando, tá dando problema no som, tá uma bagunça, assim, não toca logo a ciranda aí pra ver se o negócio encaminha aqui e acaba encaminhando, sabe? Porque parece que todo mundo vai ali numa mesma força ali, até o cara do som já entra junto ali, né? E aí vai, aí a Exato, ciranda exato, resolve, é exato. oração mesmo. Ravi, como é que é o processo criativo de vocês? Porque vocês têm um lado de instrumentos, uma parte musical também muito rica e a gente vê que há um cuidado muito grande ali na composição. Como é que é isso? Porque o grupo é grande, são muitos integrantes. É uma participação de todo mundo ali, é uma coisa mais coletiva? Ou tem os compositores? Como é que se dá essa parte mesmo da composição das músicas? Então, a gente tem alguns que são mais compositores nessa coisa da letra, da poesia, e alguns que são mais craques nessa coisa da melodia, da harmonia, né? Então, muitas vezes alguém chega sugerindo, ó, fiz uma harmonia e uma melodia assim, e aí o outro vai, pega e põe uma letra. E muitas vezes é o contrário, a gente já chega com a letra com a forma mais ou menos pronta, e eles vão sugerindo, né, deixar um negócio mais bonito. Então, vamos fazer isso assim, vamos fazer isso assado. Acaba sendo um coletivo, assim, a criação, mas a ideia geralmente parte de alguém, né? Assim, por exemplo, o caso da ciranda, eu compus a ciranda, mas cada um trouxe ali, né, a sua coisa, engrandecendo cada vez mais o negócio. E às vezes a gente faz até por encomenda, assim, né? Tipo, cara, a gente tá precisando de um frevo, de uma música mais assim e tal. Aí quando vem um, já vem, ó, fiz um tema assim e tal, vamos lá. Aí, né, vamos construindo junto ali o negócio. E aí o processo fica mais ou menos assim. Geralmente é eu e o Bruno, que é aquele mais ruivinho, né? Que somos os compositores e foram nós dois que formamos o grupo, né? A gente formou no Dulcina, a gente que fazia parte dessa peça. Então a gente já tinha essa coisa mais da poesia, do lado cênico, né? E de trazer isso para dentro da música, né? E já o resto da banda traz essa coisa mais instrumental mesmo, né? A gente que foi passando para eles essa coisa mais teatral, então acaba um complementando o outro, assim, né? Você é o sanfoneiro. Exato, sou sanfoneiro. Quais são os instrumentos que tem no Pé de Cerrado? Porque eu acho muito rico também, não é uma banda simples. Você tem ali uma composição elaborada. A gente tem essa formação que a gente chama do pé de serra, né? Que é zabumba, triângulo e sanfona, que é o triozinho tradicional, né? Aí a gente botou uma flauta, violão e o baixo, fechando aí um sexteto, né? E com isso a gente faz várias canções assim nesse estilo pé de serra. Mas, por exemplo, a gente começa o show fazendo Bumba Meu Boi, e aí são instrumentos bem específicos do Bumba Meu Boi, são uns pandeirões bem gigantes que tem que afinar no fogo. Nossa. Né? Então a gente começa o show sempre fazendo uma fogueirinha para esquentar esses tambores e tal, e aí a gente já entra com ele, porque depois de um tempo ele desafina, tem que ir pro fogo de novo. Então a gente só faz o início do show com ele. Depois a gente já vem para um maracatu, que aí já traz aqueles instrumentos lá do Pernambuco, né? Que são as alfaias, que são aqueles tambores gigantes, uma caixa de guerra, o chequerê, que é aqueles com a cabaça, né? Que fica... E vamos trazendo outros instrumentos, assim, cada ritmo, né, tem alguns instrumentos específicos, né? Só que essa base que eu falei do pé de serra, né, da sanfona e tal, ali dá um repertório muito vasto pra gente, né? Então, quando a gente tem que tocar, sei lá, numa festa junina que são várias horas, às vezes o contratante que não, quero 4 horas de show. Aí vai muitas músicas nessa formação, né? Só que aí a gente vai dando uma variada para não ficar só naquilo ali. A gente traz uma hora um maracatu, traz uma hora a banda de pífanos, né? Que é aquela formação dos pífanos, que inclusive a gente pode descer no povo, brincar com o povo e voltar pro palco, né?
Todos ali são multi-instrumentistas, então. Tem que ser. Tem que ser. Tá tocando pé de cerrado, tem que ser. Tem que Não saber dá pra tocar. ficar com uma coisa só, não. Porque cada formação dessa, a gente tá falando assim, por exemplo, o boi do seu Teodoro, né? São uns 15 tocando. Então, pra gente conseguir tocar um parecido com aquilo ali, cada um tem que pegar um instrumento daquela formação ali, né? E o maracatu a mesma coisa, né? Então, várias formações dessas são muitas pessoas, né? Então, a gente tem que ir trocando de instrumento para poder representar certinho, né? Para não ficar meio termo ali o negócio. Sensacional. Você falou aí de referências do Maranhão, de Pernambuco. Vocês trazem referências de muitos lugares. Sim. E como é que é essa pesquisa? Porque eu acho que Brasília já recebe essas influências naturalmente, né? Sim. Aqui a gente tem um caldeirão de culturas de todos os estados do Brasil. Vocês são influenciados por isso? Vocês viajam? Cada viagem vocês pesquisam? Como é que é? É por aí mesmo. Tem as influências daqui, como por exemplo o boi do seu Teodoro, que é, né, o primeiro brincante do Distrito Federal. Então a gente tem um maior Tradicionalíssimo. respeito por eles, são parceiros nossos, assim. E a gente sempre começa fazendo boi homenageando a ele. Sensacional. Fazendo essa brincadeira, homenageando ele. E aí vem o pessoal do Seu Estrelo, que sempre trouxe esse lado do batuque, do tambor, né? Então a gente tem algumas músicas que a gente gravou com o ritmo deles, que é o samba pisado, né? Fizemos músicas em homenagem a eles também. E o Seu Estrelo é muito, tem influências muito fortes do Nordeste, mas é muito brasiliense. Exatamente. Eu acho que ele já tem uma marca muito brasiliense. Exatamente, Também né? assim como o Pé de Cerrado, que Exato. embora traga essas influências de fora, Exato. já tem uma coisa muito direcionada de DF. Pois é, porque por mais que falem, né? Mas isso aí tem a cara do Nordeste, mas pô, então vai na Ceilândia, vai na feira lá, né? Ver como é que é. É isso, é a cara do Nordeste. Brasília tem um pedacinho do Brasil todo ali, né? Então a gente bebeu de todas essas fontes, né? E além daqui, a gente tem essas pesquisas, como você falou, né? Tem vários festivais, como por exemplo o Festival de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. A gente sempre toca lá e quando a gente está no festival, a gente, né, tem uma aula de vários grupos que a gente vai vendo, conhecendo. E as viagens que nós também fazemos, por exemplo, antes da pandemia, a gente foi para um festival de cultura amazônica. Aí eu liguei e falei, será que pode ser um pedacinho do Cerrado aí no meio da Amazônica? Eles, bacana. claro, pode vir. E foi muito legal. E a gente foi pesquisar sobre o carimbó. Sensacional. Conhecer esse Ali outro em lado. loco. É, porque Pará, né, cara, lá em cima, então a gente não tinha tido essa oportunidade ainda. Aí fomos lá conhecer os mestres, era na Ilha do Marajó o festival. E foi incrível. Tanto a nossa pesquisa quanto a receptividade deles pra gente, assim, né? Com o show nosso, assim, eles ficaram... Eu acho que deve ter uma responsabilidade muito grande também levar a cultura brasiliense para outros estados, né? Porque a gente está falando dessa influência que a gente recebe, mas eu acho que grupos como o Pé de Cerrado têm também essa. Você falou da missão de fazer as pessoas brincarem e sorrirem, mas tem uma missão de levar o nome de Brasília também para o resto do Brasil. Porque Sim. fica, às vezes, essa coisa de que aqui não tem cultura, aqui não tem, né? Brasília não tem. Então, eu acho que quando fala, a gente é um grupo de Brasília. Ah, peraí, vamos ver o que é esse grupo. Deve ter uma curiosidade. Sim, com certeza, sempre rola. E a gente sempre tenta trazer esse argumento, ó, Brasília é filha do Brasil, cara, né? Lá tem, além das embaixadas que trazem influência do mundo inteiro, né? Tem gente de todos os estados, então Brasília é essa mistura. Então olha aí como é que é a nossa cultura, a gente tenta fazer isso, né? E o povo curte, né, cara? Porque cada um vai se reconhecendo assim, né? Cada um no seu estado. E aí acaba aproximando todos eles da gente. Essa síntese do Brasil que está aqui, está no grupo também. Exato, Então, exato. vira uma coisa só, vira uma mistura só. Exatamente, é muito E maravilhoso. como é que é dentro do Distrito Federal? Porque a gente tem, você falou um pouco dessa concepção da cidade que atrapalha um pouquinho a brincadeira, porque às vezes não é tão natural você estar brincando no meio da rua como em Recife, Olinda, outros estados brasileiros. Mas eu acho que tem também essa coisa muito setorizada de Brasília e até muito apartada do plano piloto e das outras cidades um pouco afastadas. Como é que é essa parte até geográfica para vocês? Em 2002, a gente criou um evento que chamava Ensaio Aberto. A gente fez na ABR.
E era toda quarta-feira. E o evento deu certo, assim, toda semana enchia de gente. E foi lá que a gente foi experimentando os ritmos. Na época tava entrando a coisa do forró universitário, né? Que não era muito a nossa praia, assim, mas a gente aproveitou aquela onda, porque o povo queria ir pro forró, e a gente gostava do forró pé de serra, não era o universitário. E a gente foi trazendo. Só que a gente empurrava ali um maracatu, o boi, o povo toca forró, toca forró. Nisso a gente meio que foi formando, assim, sabe? As pessoas foram conhecendo. E aí a gente sentiu que deu certo, porque as pessoas realmente chegou uma hora que começaram a pedir. Ah, toca ciranda. Ah, não, toca um coco pra gente dançar um coco. E isso foi muito legal. Aí a gente falou, pô, a gente conseguiu criar um, um grupo que vai seguir a gente, assim, o público Público que que vai vai seguir a gente ali, acompanhar, né? independentemente do Exato. ritmo que vocês Só estiverem que era um tocando. público fechado, assim, de algumas pessoas. E a gente falou, não, a gente tem que conseguir esse público em Sobradinho, na Ceilândia, no Guará, em Taguatinga, né? A gente tem que começar a catar essas pessoas nesses lugares, porque ali no plano já tá fácil, sabe? Porque o público já conhece a gente desses lugares, já vai para lá e tal. Agora a gente tem que conquistar essas pessoas nesses lugares. A gente começou a querer descentralizar. Todos os projetos que a gente conseguia, a gente fazia isso. Ia para as feiras, ia para os parques, ia para as festas juninas dessas cidades, para tentar fazer isso, ampliar o público desses lugares. E isso deu certo também, sabe? Hoje em dia tem regiões que a gente já tem um público certo, toda vez que a gente toca lá, vai aquela galera daquele lugar, e isso é muito legal, assim, é muito recompensador a gente ver, assim, né, que deu certo ali tantas vezes ali, sabe? E não só um público da noite, assim, por dizer, temos públicos infantis, assim, que seguem a gente, fazem questão de ir nos shows Que e ir lindo! lá e tirar uma foto depois, sabe, assim, no camarim. Isso é muito bacana, né, cara? Eu achei sensacional isso que você falou das crianças começarem a seguir, porque isso também é continuidade. Você está Sim, diversificando o público, mas você também está garantindo uma continuidade. essa coisa da brincadeira chama as crianças, por mais que o show não seja infantil, na beira do palco baixava aquela criançada, assim. Aí a gente, né, 2015, a gente falou, não, agora vamos lançar um CD infantil, vamos E tem fazer. os palhaços Exato, também. Os né? irmãos Saúde, eu acho que chamam muito as Pois é, aí a crianças. É gente um falou, apelo não, já. vamos fazer um esquema direcionado para as crianças e abrir um outro leque, assim, né? A gente já tinha um público X, aí abriu um outro, assim, o tipo de trabalho também, né? O horário também, né? Tocar de manhã e de tarde. E como é que foi esse trabalho específico para as crianças? Retorno Foi deve ter muito sido bacana. maravilhoso. Foi muito bacana. E a gente acabou fazendo um CD e um DVD, né? E fizemos vários clipes com desenho animado, com chroma key, né? Aqueles esquemas tipo Chaves, Chapolin, né? Bem antigo mesmo, resgatando até da nossa época, assim, sabe? E não tinha como não dar certo, né? Porque já tinha esse envolvimento das crianças, então só firmou cada vez mais, assim. Foi um barato. E vários amigos, né? Que já curtiam o pé, aí de repente a segunda geração vindo e curtindo também, e eles, caramba, cara, vocês conquistaram a família toda aqui em casa e agora é essa brincadeira, assim, os meninos é o tempo todo cantando as músicas, fazendo as piadas dos palhaços aqui, por causa do CD, já sabe o CD de cor. Que Então, pô, foi delícia! um barato e tem esses fãs mirins realmente, sabe? Que todo show falar, os pais ficam, cara, tá complicado. Todo show de vocês estão tendo que vir. E agora, no retorno da pandemia, foi um barato, que vários desses estavam lá, cara, assim. O show foi no Guará, né? E gente lá de Sobradinho falou, pô, tive que ir de Sobradinho aqui no Guará depois dessa pandemia, porque não tinha jeito mais. E Saudade de isso é esperar. muito legal, É porque muito você bacana. mistura também essas cidades que normalmente ficam muito ali dentro do seu Exato, próprio mundinho ali, você faz exato. essa troca, É, que acaba sendo o fluxo contrário do que a gente está acostumado, das pessoas saírem das outras cidades e virem para o plano piloto, saem do plano piloto e vão para as outras cidades atrás de uma exato. programação cultural A gente rica, tentou fazer diferente. muito isso com o Guará, que a gente morou lá há 20 anos, né? Então, todos os projetos a gente sempre botava apresentação lá na Casa de Cultura ou na feira. A gente tem uma amostra também, que é a Mostra de Cultura Candanga, que a gente também faz no Guará, sempre tentando levar o povo para lá, para movimentar o esquema lá, né? Agora a gente saiu de lá, a gente está morando
lá perto de São Sebastião, mas continuamos fazendo várias ações lá, assim como o show foi lá e o público que conhece a gente estava lá todinho, né? Então Que é maravilha. É maravilhoso, né? maravilhoso. Agora, vocês têm público, você falou que vocês têm um público já cativo em algumas cidades. Onde o Uhum. público do Pé de Cerrado é mais forte aqui no DF? Ah, eu sinto muito Taguatinga, Sobradinho, o Guará nem se fala, né? Porque a gente fez essa formação. A gente tocou muitos anos também lá na Ceilândia, no São João do Cerrado, né? E fizemos várias amizades lá com, inclusive o pessoal do São João do Cerrado levou a gente para a gringa. Fizemos uma turnê lá junto com várias quadrilhas. Então foi lugares assim onde a gente foi se destacando por trazer essa brincadeira e a brincadeira acabou levando a gente, né, para outros lugares assim. Então essas cidades são cidades que a gente acaba sempre brincando, mas tem lugares como, por exemplo, Samambaia e Planaltina, que acabaram de ter uma casa de cultura, né, um espaço cultural bem grande, que começou a ter uma movimentação maior. Então a gente não tinha muito nesses lugares, mas começamos a ter mais agora. E estamos criando esse público nesses lugares também. E não para, né? Essa questão da casa de cultura, dos equipamentos culturais, de espaços para fazer show, para se apresentar. Isso, o Distrito Federal, em geral, ainda é muito carente, não é? Olha aí a Vila Lobos, né? Não. O Teatro Nossa. Nacional, eu tenho um aperto no coração toda vez que se fala do Teatro Nacional. Nossa. É uma coisa assim. E é emblemático. E Eu aí, acho que é uma coisa muito simbólica. exato, porque dentro que você disse que você acabou de perguntar, aí a gente fala, pô, olha o nosso maior tesouro que a gente tem, o jeito que tá, né? Então eles têm essa coisa de fazer, mas não cuidar, né? Não dá um segmento ali, né? Todo ano reforma ou traz tecnologias novas, né? Meio que fez e larga e aí entra um outro governo e de repente inventa de fazer uma outra coisa. Mas às vezes tem umas cidades que nem tem, né? Você está falando de Exato. lugares que existem e estão abandonados. Eu acho que o Exato. Teatro Nacional é o exemplo mais trágico que a gente tem no Distrito Federal, É. mas acho que tem cidades que nem têm espaços culturais. Exato. E, assim, muitas vezes eu até falo, o SESC acaba fazendo um pouco esse papel, porque tem um teatro muito, muito bom, muito preparado para receber qualquer tipo de espetáculo na Ceilândia, tem no Gama, mas você fica assim, você vai para outras cidades, às vezes você quer se apresentar ou quer fazer alguma coisa, você não tem um mínimo de estrutura. Nossa. E aí, no caso de vocês, vocês acabam fazendo a coisa meio na raça, na coragem, de qualquer jeito, naquele espírito meio dos anos 80 em Brasília, que ligava o amplificador numa tomada e debaixo de qualquer lugar, em qualquer. Exato. E fazia, né? Não, você vê agora com os Irmãos Saúde tem um ônibusinho, você já deve ter visto, Sim, né? sim. A gente É a lindinha. fechou, né, É a em lindinha, cima, né? a lindinha, É. fez tipo uma gradezinha trielétrico lá em cima, gerador lá dentro. Agora onde a gente vai, já vai como trielétrico, parou, já pode apresentar, porque fica nessa dependência do espaço, né? E isso não só aqui. Vários lugares que a gente vai. Uma como o Márcio sempre leva esse negócio que o circo é o teatro ambulante que vai onde os teatros não vão, né? Onde ele para ali vai atender o público que não vai ter um teatro, que não vai ter um cinema, que não vai ter esses espaços, né? E isso que você falou do Sesc, a gente vê em várias cidades do Brasil, né? Que a gente já fez várias circulações, né? E com o Sesc, inclusive, a gente fez um palco giratório com o Circo Artitude. E, nossa, muitos lugares, né, que a gente foi que não tinha estrutura nenhuma e o Sesc era como se fosse a cultura da cidade, né? Todas as movimentações ali de oficinas, de espetáculos, tal, era tudo ali nos espaços do Sesc. Então, realmente o Sesc tem uma parte muito forte nisso na cultura em vários estados a gente vê. Sem dúvida. Os Irmãos Saúde tiveram aqui, a gente conversou, um papo maravilhoso, poético. Eles fazem reflexões lindas a respeito da vida e a respeito da arte. E eles falaram muito isso, de chegar em lugares onde a arte normalmente não chega, onde não chega nada de cultura, e como é transformador você ver essas pessoas tendo contato pela primeira vez com uma apresentação musical ou uma apresentação circense. Você sente isso quando você chega nesses lugares também? Nossa, é muito incrível, é muito incrível. A gente chega assim, às vezes em cidadezinhas que não tem infraestrutura nenhuma. Vamos supor, tem uma quadra de esporte no meio da cidade.
que é do lado de uma pracinha assim, uma quadra de esporte. É o que tem na cidade, né? E aí a gente dá uma voltinha ali na cidade, né, anunciando, ó, tá hora, vamos fazer espetáculo, é circo de graça. Quando a gente para ali e começa a montar, que vai dando horário, que a gente vê o pessoal vindo, sabe? As vovozinhas com um vestidinho, cabelinho penteado, os menininhos com a roupinha, De botãozinho domingo. até aqui, indo lá ver o espetáculo, né, cara? E de repente você vê a praça lotada, lotada, lotada. A gente fala, nossa, é isso, né, cara? Olha o grande público aqui que tem, né? Todo mundo louco, sedento por um negócio. E às vezes a gente vai em lugares aqui na cidade que não tem tanta procura ali, faz um espetáculo ali, vamos supor, no setor comercial da vida, e as pessoas transeuntes ali, passa para lá, passa para cá, para um ou outro tal. Diferente nesse lugar que se mobiliza, né? Você vê a comunidade toda vindo, sentando, trazendo uma cadeirinha, trazendo um lanchinho, uma coisinha para chegar, sentar ali e assistir o espetáculo. É muito maravilhoso, cara. Os irmãos Saúde disseram que às vezes passam o chapéu em lugares que são muito pobres, nem passam o chapéu, mas as pessoas querem dar alguma coisa, porque elas Exato. ficam tão emocionadas de ter aquele espetáculo que ele disse que já veio gente trazer galinha, entregar para Exato. vocês, entregar coisa assim. Acontece isso, né? Acontece demais, acontece demais. Esse caso da galinha aí é tradicional. A mulher foi correndo, ó, não tem dinheiro não, vocês não vão comer lá em casa não, né? Mas toma aí, ó, leva a galinha. Sensacional. Não tem, isso é o tipo de coisa que não tem preço, né? Não tem o que Pois pague, é não. maravilhoso, né, cara? É maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Agora, o povo brasileiro é muito criativo e tem a arte, eu acho que é pulsante. A gente sente isso, não sente? Sim, total. A gente vê, para mim, uma das missões do Pé de Cerrado é essa, é pesquisar esses tesouros que nós temos por aí, né? Que são muitos, assim, várias coisas que a gente vai, às vezes, tipo isso, a gente foi lá no Marajó, conheceu o carimbó. Já conhecemos outros ritmos, já conhecemos outros tipos de boi que eu nem sabia que existia, sabe? Várias situações que a gente fala, cara, olha só como eu sou ignorante, acho que conheço da cultura, mas tem várias coisas aqui que eu nunca nem ouvi falar. E mestres de, né, muitos e muito tempo ali passando isso tranquilamente. Então, preciosidades, né, tesouros da cultura popular que a gente vai vendo. E essa troca, você beber isso ali na fonte, deve ser uma coisa também É incrível. É que incrível poder fazer a troca e ver, os mestres também ver a gente também depois fazendo o que ele replicando ensinou pra isso. gente ali, sabe, no palco, e fazendo questão de vir, né? E falar, ó, aprenderam direitinho, é isso aí, sabe? Pô, é bom demais, né, cara? É a É, valorização da cultura. exato. Ravi, maravilhosa a conversa, muito Pô, bom falar contigo. Eu queria encerrar com um recado para o futuro, que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando no Sesc Cultura ao Quadrado. cara, quando eu penso assim nisso, eu penso na união, né? A união do povo. A gente está muito dividido, né? As coisas que aconteceram nesses últimos anos dividiu famílias, amigos, né? Muita coisa, essa questão política toda. Então eu espero realmente assim que as pessoas possam se unir para que a gente realmente tenha a força de estarmos juntos, né? Unidos assim. Acho que o nosso país está precisando demais disso. As famílias, as pessoas, esquecer um pouco essas diferenças ideológicas, né? E vermos assim que somos todos humanos, estamos todo mundo caminhando na mesma direção, né? Eu acho que o que você está falando aí é a ciranda. Todo mundo de mão dada. É isso, é a ciranda. O seu recado para o futuro é a ciranda. Que a gente consiga fazer essa ciranda tomar conta do país inteiro. Exatamente, todos num só coração. Obrigada pela entrevista. O papo foi ótimo, Valeu, adorei. querido. Muito obrigada. Muita festa junina aí pela frente. Que a gente aproveite esse mês de junho com o que a gente tem de melhor, que é essa aglomeração, que é essa alegria e esse brincar que o Pé de Cerrado faz tão bem.
Ô, querida, a gente que agradece você também estar sempre fortalecendo e trazendo esse orgulho de ser brasiliense, né? Da Ah, gente trazer o tanto que a nossa cidade é maravilhosa, sim, né? E a que gente tem que pipoca as ressaltar coisas isso o aqui. tempo inteiro, porque Brasília é Exato, sensacional, né? exato. É uma cidade muito nova, né, cara? Assim, É. como eu dei o exemplo perto de outras aí que tem 500 e tantos anos, mas a gente tá aí na força, na luta, crescendo cada vez mais e temos que lutar por isso. Isso, certíssimo. Valeu, Muito querida. obrigada, muito obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista espetacular. Espero você.